Boa noite, irmãos. É uma alegria poder estar aqui com vocês nessa noite e amanhã, não é? Hoje 2 vezes, amanhã nós teremos 3 oportunidades ainda de falarmos sobre esse tema, particularmente na EBD, né? Quando nós vamos falar sobre lei e graça, né, esse tema parece tão corriqueiro, né, falar sobre isso. Então até mesmo a gente de alguma forma já ouviu e na Escritura lê sobre lei, sobre graça, e a impressão que nós temos é que esse é um assunto que não é de difícil complexidade, mas os homens conseguem fazer aquilo que não é de difícil complexidade, algo bem complexo, normalmente. O que acontece é que estudar lei e graça normalmente parte do pressuposto de que nós estamos trabalhando a divisão da Bíblia. Por exemplo, lei refere-se ao Antigo Testamento e a graça ao Novo Testamento. Então, normalmente as pessoas quando escutam essa expressão, né, lei e graça, elas vão dividir a Bíblia em 2 partes. O Antigo Testamento, a salvação era pela lei, e o Novo Testamento, a salvação pela graça. Esse é o tipo de percepção, não é, que é fruto da nossa época, podemos dizer assim. Existe um movimento hermenêutico, fruto do que se chama de pré-milenista, dispensacionalista, né, em que divide e que interpreta a Escritura de modo literal, e que tem uma hermenêutica literal. Então, toda vez que a palavra lei é usada, é Antigo Testamento, a palavra graça é Novo Testamento, onde é Israel é Antigo Testamento, onde é a igreja é Novo Testamento. Então, eles criaram uma ruptura hermenêutica e assim fizeram com que, regularmente, a leitura desse termo, lei e graça, nos fizesse separar a Bíblia em 2 partes de modo irreconciliável. Então, por exemplo, homens como John MacArthur Jr., que tem grandes virtudes no ensino, na pregação, ele diz que o Antigo Testamento ele é útil para nós hoje, na perspectiva em que na medida em que ele é usado como exemplo, como padrão de obediência. Mas isso é fruto, obviamente, da sua própria percepção de que a Bíblia é dividida em 2 partes de modo irreconciliável. Quando nós lemos um texto como, por exemplo, Paulo aos Romanos, dizendo: vocês não estão mais debaixo da lei, sim da graça, aí alguém diz assim: bem, toda a minha dúvida foi tirada agora, então a lei já não existe mais, a graça é o que nos conduz. Então há um contraste aqui entre lei e graça. Se eu não estou mais debaixo da lei, e sim da graça, como é que a lei ainda permanece até o dia de hoje? Então eu preciso entender textos como esse. Por que Paulo utiliza essa linguagem, não é? Em que sentido eu não estou mais debaixo da lei? Essa é a pergunta-chave. Em que aspecto eu não estou mais subjugado à lei? Em que aspecto eu estou agora subjugado à graça de Deus? Né? Tudo isso são questões, irmãos, tanto interpretação do texto, quanto laborar em cima de conceitos que a igreja tem trabalhado durante tempo, e tem se desviado do conceito bíblico reformado, podemos dizer assim, da visão da lei e da graça, não é? Que nós precisamos estudar esse assunto. E isso é a razão pela qual eu devo estudar. Os motivos que eu tenho aqui são muitos, históricos, teológicos, mas tem um último motivo, que é o motivo pastoral, eu diria. Motivo pastoral. Por que estudar esse tema? Porque quantas pessoas, irmãos, lutam, e nós como pastores lidamos com isso no gabinete, no dia a dia das ovelhas. Quantas pessoas elas tendem ou pensam, imaginam, não é, que a salvação dela depende da perfeita obediência delas, ou que elas não conseguem obedecer perfeitamente, então consequentemente elas não são salvas. E isso leva radicalmente ao desânimo, à frustração, né? Recentemente, só para você entender um pouco do que
porque me refiro à importância pastoral desse tema. Recentemente atendi um jovem da minha igreja no gabinete. Ele, né, a luta era assim: eu estou lendo um livro, e esse livro ele me ajuda muito a entender sobre que o problema da minha vida está no meu coração. Então, o problema é o meu coração, é o ídolo do meu coração, e aquilo é interessante isso. Não é? É verdade, Jesus diz que o mal, que a prostituição, a impureza, a idolatria, ela flui do coração mesmo. Mas o problema é que a minha pergunta é: você não tem paz porque o seu coração não é perfeito, não é isso? Porque você ainda está lutando com sentimentos que não deveriam estar lutando, e que você ainda tem inclinações que não era para ter mais, e você está vivendo na luta contra esse desejo pecaminoso dia após dia, e vivendo uma vida diante de Deus, buscando não mais praticar esse pecado. Então a sua luta é o sinal da vida, não é? A obediência e a retidão do seu coração não é a causa da tua salvação. Ela é literalmente o fruto da graça. Ela é o fruto da eleição. O fruto da eleição é que vai produzir obediência. O fruto da graça é que vai produzir obediência. Não é a causa. E terminamos dizendo: é só você olhar para uma árvore cheia de frutos, e imagine essa árvore cheia de frutos, e você vai entender. Aquele fruto naquela árvore não é a causa da existência daquela árvore. É a declaração de que aquela árvore está viva. O fruto não é a causa da vida, o fruto é a declaração da vida. E muitas vezes nós queremos obedecer como causa da nossa salvação, ou até mesmo para sermos perfeitos, né? E não como fruto da graça que nós recebemos. Então, esse é um assunto que tem vantagem de vários aspectos, né? Tanto desbancarmos erros teológicos graves como o dispensacionalismo, desbancarmos conceitos errados como o antinomianismo, que de modo tão claro tenta, não é, negar a ideia da lei na prática da igreja, ou mesmo o farisaísmo, que tenta colocar a lei como base da minha própria justiça, e tem efeitos tão preciosos como pastoral. Como nós podemos lutar contra os nossos pecados com muito mais força, uma vez que a minha obediência não vem da minha própria força, mas vem do Espírito da graça que habita em nós. O Espírito da graça. Um ajuste importante antes de começarmos a falar, irmãos, no tópico específico. Um ajuste importante é que a graça de Deus não é instrumento para me ajudar a pecar. A gente peca e diz: Deus é gracioso, Ele vai me perdoar. A graça, ela é o poder para não pecar. A graça não é a justiça, não é a explicação para viver no pecado. Por isso, é um outro erro grave, é que pela graça então eu não preciso obedecer. A graça, ela é aquela que quebra o poder do pecado em mim, e ela me faz andar de conformidade com o Evangelho de Cristo. Diante desses princípios básicos, irmãos, eu queria convidá-los a abrir a palavra de Deus comigo no livro de Gênesis, por favor. Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Aqui eu tenho a narrativa da queda, né? Como bem revelado na Escritura, e o capítulo 3, ele é o capítulo mais importante em termos dessa revelação, que aqui nós vamos aprender sobre como se deu a queda. O texto diz assim, Gênesis 3, 6 em diante, diz assim a palavra de Deus: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu.
Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Fizeram cintas para si. Vamos à presença de Deus, irmãos, nesse momento, em oração. Oremos ao Senhor, por favor. Senhor Deus, cheio de misericórdia e bondade, na Tua presença nós nos encontramos mais uma vez e desejamos, ó Deus, ouvir a Tua palavra e aprendermos do Senhor. Fala ao nosso coração, transforma a nossa alma, perdoa-nos e habilita-nos pelo Teu Espírito a compreendermos a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. A narrativa do capítulo 3 do livro de Gênesis, irmãos, vai nos ajudar a entender de modo bem claro, não é? Que nessas palavras você vai ver como que um pacto conhecido como Pacto das Obras. O Pacto das Obras, ele é o pacto que foi feito com Adão antes da queda. Não é o pacto da redenção que foi feito na eternidade, e não só antes da queda, como antes da própria criação. Então a Bíblia fala basicamente em 3 pactos: o pacto da redenção, que foi feito com a Trindade na eternidade; o pacto das obras, que é o pacto que Deus fez com Adão no Éden; e o pacto da graça, que é feito com a igreja, tendo Cristo como o mediador desse pacto, o mediador dessa nova aliança. Interessante que o Senhor, Ele cria o homem e a mulher, e basicamente ao criá-los, Ele, tendo colocado o homem primeiro no jardim e posteriormente criando a mulher no jardim, deu ao homem para que ele casasse, e nesse contexto Ele deu uma ordem ao homem primeiramente, para que ele não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que ele comesse do fruto dessa árvore, certamente ele morreria. Eu tenho aqui uma declaração direta, e é importante entender que aqui há uma lei muito clara, uma declaração direta da lei de Deus. A nossa confissão de fé, no capítulo 19, particularmente, quando trata acerca da lei de Deus, ela diz que a lei que foi dada a Adão, ela foi resumida na forma de 10 mandamentos no Sinai. Então, os nossos pais, eles compreendiam com muita clareza que aquilo que foi entregue a Adão aqui, não é, foi entregue na forma encapsulada àquilo que foi descrito posteriormente no Monte Sinai, como os 10 mandamentos. 4 primeiros mandamentos, a nossa relação com Deus, e os 6 outros mandamentos, a nossa relação com o próximo. Dito isto, apenas a ordem de não comer de um fruto, não é? Deus poderia simplesmente ter dito a eles: ora, você não precisa comer do fruto por causa que você vai quebrar os 10 mandamentos. Não há essa ordem. Ou mesmo Deus poderia ter dito assim: olha, não adulterarás, não furtarás. Mas isso, irmãos, não era a maneira antes da queda de ser tratada a lei. Então toda a lei, ela era encapsulada numa lei positiva. O que é lei positiva? Quando Deus diz: não coma do fruto dessa árvore, não significa hoje que eu tenha algum fruto de alguma árvore que eu não possa comer. Então não há uma lei nesse sentido para que eu guarde. Aquela lei, ela representava os 10 mandamentos. Então o Senhor escolhe aquela forma para estabelecer a maneira como deveria obedecer. E por que Deus faz isso, irmãos? Qual é o grande problema quando nós tratamos com o tema da lei? O grande problema é que nós sempre olhamos para a lei como sendo restritiva, não algo associado à felicidade. Então, Deus dá alguma lei para você é porque Ele não quer que você seja feliz, ou Ele quer impedir que você pratique alguma coisa que é errada necessariamente. Ora, o homem não tinha pecado algum, então não havia necessariamente no homem inclinação para o mal, para que Deus estabelecesse uma lei dizendo: não adulterarás. Diretamente, a lei está implícita, mas não diretamente. Então isso representava o fato de que na criação, veja, na criação, antes da queda, o Senhor resume toda essa verdade dessa maneira. E ali Ele diz: felicidade
é sinônimo de santidade. Depois da queda, as pessoas tentam separar felicidade e santidade. Então, por exemplo, hoje as pessoas querem ser felizes. Para Deus, na ordem da criação, a obediência, santidade e felicidade estão na mesma natureza, pertencem ao mesmo princípio. É por isso que você não vai encontrar no Novo Testamento expressão como Deus nos chamou para sermos felizes, mas você vai encontrar, Ele nos chamou para sermos santos e irrepreensíveis. Porque a nossa felicidade, ela repousa exatamente na santidade, em andar de conformidade com a vontade de Deus. Então, sempre paira a dúvida, não é? Deus quer a minha felicidade ou não? Por que Ele colocou isso? Entenda que a serpente vai entrar exatamente nesse campo e vai dizer para a mulher: ora, o Senhor sabe que você vai ser igual a Ele. O Senhor, Ele está impedindo você de ir adiante. O Senhor não quer que você seja mais do que você é. Ele está restringindo, Ele está impedindo a tua felicidade. Sempre, desde o princípio, foi assim. A lei de Deus foi vista como algo por Satanás e naturalmente pelos homens caídos, como alguma coisa que me impedia de ser feliz, ou como a felicidade não tinha a ver com obediência. Infelizmente, não é, a serpente engana Adão e Eva, particularmente Adão na sequência. Eles caem em pecado, e esse pecado, né, mostra claramente que a serpente seduziu Eva, e ela pecou, e o marido pecou. Ela comeu do fruto proibido, e Adão segue o seu exemplo imediatamente. Depois de ter sido completado por ambos comerem do fruto, eles imediatamente perceberam a vergonha, a desonra e o estado miserável que eles foram reduzidos. Se vocês me obedecessem, vocês seriam felizes. Nós não podemos olhar para a lei como sendo algo ruim, porque desde o princípio, a lei, a santidade, nunca foi intentada para reduzir ao homem, senão o fato de Deus ter feito o homem à sua imagem e semelhança, apontava que esse homem iria ser aperfeiçoado em termos de glória, porque ainda ele não tinha a vida eterna. Eles foram reduzidos a isso, imediatamente após a queda. Os nossos primeiros pais, então, eles caem do estado em que eles foram criados, comendo do fruto proibido. Estado de felicidade, de santidade e de perfeita alegria. Eles são expulsos da presença de Deus, diretamente. Agora, preste bem atenção ainda, irmãos, como que eu queria frisando o fato de que a lei, ela tem o objetivo de, desde o princípio, de ser boa, e é por isso que o Novo Testamento diz: a lei do Senhor é boa, perfeita. Sempre essa linguagem, não é? Nunca a lei é tratada como algo inferior. O problema da lei não é nela, não é a natureza dela, é a carne. É a minha carne, eu não posso obedecê-la, como Paulo vai dizer aos Romanos. Sempre a lei intentou isso. Então, a primeira coisa que, quando nós lidamos com o conceito da lei, é tirarmos da lei a ideia de algo negativo. E como é que eu faço isso no segundo momento? Eu faço isso no segundo momento estabelecendo uma relação entre Deus e a lei. Quem é o autor da lei? Deus. O que a lei me revela? Revela quem Deus é, o que Deus é santo. Há um teólogo holandês, famoso, Willem Abrakel, e esse teólogo, no primeiro volume da obra dele, ele diz o seguinte:
acerca de Deus e a lei. Ele diz assim: se Deus não legislar, Ele não é Deus. E se nós, como criaturas, não estivermos debaixo de leis, nós não somos criaturas. É da natureza de Deus. Então, legislar. O que eu posso dizer, então, preste bem atenção, o que a lei revela é que há um legislador. Há um legislador. E o que está acontecendo aqui, veja, irmãos, quando você lida com a lei, desde o princípio, desde o Éden, você está desonrando aquele que a estabeleceu, o legislador. Por isso que o pecado, desde o princípio, nunca é tratado no sentido simplesmente a da consequência dele para com os outros, mas da primeira relação com Deus. É por isso que alguém diz assim: não, mas esse é um pecado que só me destrói, não destrói os outros. Não, nunca pecado é isso simplesmente. O pecado, ele fere a Deus, porque a lei é dele, a lei fala que há um legislador e há um Senhor. Thomas Manton vai dizer, um puritano do século XVII, diz assim: para Deus bastava apenas para que eu obedecesse a sua lei, que ele dissesse: eu sou o Senhor. Então, ele não precisava argumentar mais nada para mim, apenas a lei diz que ele é Senhor, e ponto. Que ele é legislador, que ele é soberano. É por isso, então, irmãos, que a própria lei, quando ela é quebrada, você fere o ser de Deus. Você imagina, existem, nesse período de pandemia, muitas leis momentâneas, não é? E eu não vou discutir a natureza, nem quero aqui fazer disso um cavalo de batalha, mas eu queria só que você entendesse a lógica da lei dos homens, um pouco. Então você imagina, alguém diz assim, se você sair na rua e não tiver máscara, você pode ser multado. Aí você anda de máscara o tempo todo e num momento você esqueceu a máscara, botou a máscara aqui, que a gente brinca lá em Recife, lembra que é Covid, não é papeira, porque as pessoas põem a máscara aqui debaixo do queixo, eles pensam que é algum problema aqui abaixo, né? Aí diz assim: não, a máscara é para proteger a boca e o nariz. Aí o indivíduo, e põe aqui e esquece de colocar de volta, aí sem querer ele anda na rua, imagina, ele é multado. Um indivíduo para lá, ele é multado. Eu estou falando de coisa bizarra, né? Eu não sei se pode acontecer isso aqui, mas eu penso que em muitos lugares isso pode acontecer. Aí é bizarra, a pessoa vai e é multada. Você pode, na hora, ficar assim: puxa vida, eu falhei, né? Eu sempre uso, mas nesse momento eu esqueci. E você vai pagar uma multa ainda, vai pesar no bolso. O que você fez pode trazer até tristeza para você, vai trazer até desânimo naquele momento, mas aquilo ali não fere o caráter do prefeito ou do governador, não fere a pessoa dele, mesmo ele tendo feito a lei, diferentemente da lei de Deus. Se a lei revela que há um legislador e Senhor, transgredi-la é transgredir a imagem e a pessoa de Deus, é quebrar de fato a lei de Deus nesses termos. Ora, Deus me deu a lei desde o Éden para o nosso bem, para a nossa felicidade, e ela revela que Ele é legislador e não há outro além dele, e se Ele não for legislador, Ele não é Deus. É preciso isso, para que Deus seja Deus, é necessário que Ele seja legislador, porque se Ele está debaixo de leis, se Ele está submetido a leis, Ele não é Deus. Consequentemente, o pecado que vai se revelar, ele é agravado, obviamente. Então, olhando nessa ótica, a gente precisa já olhar para a lei de Deus como nunca sendo algo
ruim, mas sendo algo para o meu bem e que me faz viver em relação a Deus de forma santa e justa, para o meu próprio bem. Para o meu próprio bem. Não havia nenhum mal, irmãos, no fruto. Não havia nada naquele fruto que era maligno ou pecaminoso. Por quê? Porque ia na contramão do que diz o próprio texto de Gênesis. Gênesis diz, tudo que Deus fez era bom. Como aquele fruto podia ter pecado? O pecado não estava internamente no fruto. Não havia nada internamente naquele fruto que me fizesse comer e me fizesse passar mal por causa do que eu comi. Tudo o que Deus fez era muito bom. Esse fruto não foi proibido porque ele era mau, porque ele havia iniquidade nele. Ele era mau porque foi proibido. Ele não era proibido porque era mau ou maligno. Ele era mau e maligno porque ele foi proibido. Tudo o que Deus diz não para nós é para o nosso próprio bem. Ele foi proibido para que o homem fosse provado como de fato foi. Não que Deus não soubesse o que estivesse no homem e o que ele era capaz de fazer, mas para desvelar a fraqueza da criatura a ele mesmo, quando ele andasse sem Deus, para que eles entendessem todas as vezes que eles se apartarem da lei de Deus, eles vão ser fracos, subjugados a demônios, a Satanás, a carne. Todas as vezes que vocês abandonarem a minha lei, vocês vão sofrer. E desde o princípio é isso, é para que vocês entendam isso. Veja quanta bondade de Deus na lei. Sem mim e sem a minha palavra, sem a minha lei, vocês vão passar por grandes dificuldades nessa vida. Entenda, irmãos, que se o homem resolve andar sem Deus, ele vai então levantar a glória do seu próprio nome e não a glória daquele que estabeleceu a lei. Acontece ainda, irmãos, podemos fazer a seguinte pergunta: por que Deus escolheu isso para ser o lugar e o momento e a coisa para a provação e a tentação de Adão e Eva? Tudo que Deus faz é muito razoável e lógico e sábio e revela a glória dele. Veja só, irmãos, sendo algo indiferente, veja só, sendo o fruto algo indiferente, ele era a melhor forma de ser usado para ver a obediência deles. Algo indiferente. A obediência dele deveria exatamente se voltar do ponto preciso da vontade de Deus. Qual é exatamente, irmãos? O ponto aqui não é o que isso vai me conceder a mais, o que eu tenho, não. Apenas para que ele entendesse a importância de obedecer. Que coisa! Essa maneira de Deus lidar com o homem, de modo tão claro e glorioso, irmãos, aponta para o fato de que não havia nem um pai ou uma mãe para ele honrar, não havia uma mulher para ele adulterar, outra esposa para ele adulterar, não havia nada que ele pudesse roubar, porque tudo era dele no jardim. Não havia um Deus para ele servir, se não fosse o Criador.
era adequado, era aquilo que precisava ser, era indiferente. Porque isso revelaria exatamente a natureza. A proibição é indiferente. Por quê, irmãos? O único sabor disso era a provação em si mesmo. Não havia nada mais. O homem está sendo testado. E para que, por causa disso, a obediência ou a desobediência se tornasse mais clara e compíscua. Porque sendo uma coisa externa, em que ele pode julgar com os sentidos, não era algo que era de atos internos da obediência, não era algo que era íntimo dele, era externo, não era uma inclinação, não havia ali, não, era algo fora. Então era o sentido que estava sendo julgado, o olhar, o tocar, o provar. Isso também, Deus escolhe essa maneira de estabelecer essa relação com o homem para provar para nós, irmãos, como Ele tem o domínio soberano sobre todas as coisas. Deus colocou o homem num paraíso extraordinário, o fez Senhor do mundo. Não era razoável que o que criou todas as coisas e lhe deu todas as coisas evitasse ou impedisse que ele comesse uma árvore única do jardim, como testemunho de que Ele, o Senhor, era o grande Senhor, e que Ele, o Senhor, era o Senhor de toda a terra, e que Ele, colocado ali como Senhor, não era o grande Senhor, mas o Criador, o legislador, o que deu a lei. Isso era para ficar lógico diante dos seus olhos. Foi para esse fim. Isso era útil e necessário ainda para o homem, como memorando, irmãos, do estado em que ele foi criado. O homem foi criado com vontade para fazer o que é bom. A árvore da vida era uma evidência disso, mas também para fazer o que é mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal era evidência disso. Ele poderia fazer uma coisa ou outra. No mesmo capítulo da nossa Confissão de Fé, no capítulo 19, no parágrafo 1 e 2, nossos pais vão dizer assim: Deus dotou o homem com a capacidade de cumprir a lei, de guardar a lei, especificamente de guardar a lei. Então, de fato, irmãos, era algo necessário, ele precisava manter sempre alerta, e aquilo era literalmente uma declaração de que ele precisava estar ligado, se eu posso usar esse termo, como a rocha do pecado poderia esmagá-lo, e como a rocha do pecado poderia esmagá-lo. Mas ainda, Deus fez assim como uma marca da sua misericórdia para com o homem. Porque, embora, irmãos, o Senhor tenha feito o homem das coisas naturais, claramente, e Ele ter criado o homem, alma vivente, Ele fez isso para que esse homem se voltasse para Deus como a sua principal felicidade e fim, última felicidade e fim. Ele tinha uma proibição: mantenha essa postura, para que você declare
que eu sou a fonte da sua felicidade e o fim da sua vida. Você lembra que Ur e Arão sustentaram as mãos de Moisés para que ele pudesse olhar para cima? O Senhor colocou aquelas coisas para que ele entendesse que ele não pôde, a confiança vinha do Senhor, vinha do alto socorro. Os homens, a ajuda deles é para que eles entendessem que o socorro vinha do alto, não dos homens, não de Arão, não de Ur, não de ninguém, mas do Senhor. E era exatamente esse o propósito de Deus. Essa árvore foi proibida, irmãos, como um sinal de algo vazio, colocado diante da porta do homem, com essa inscrição: aqui não está o teu descanso, nisso não repousa a tua felicidade, nas coisas não estão a tua alegria, a tua paz não está no que você tem, tudo está em mim. Então a criatura apontando para longe dela mesma, mas para Deus, dizendo: tu és a fonte da minha alegria e felicidade. Não coma do fruto dessa árvore, para que você saiba que é em mim que você tem todo o bem. Que você tem todo o bem. E por último, aí, o foco último que eu queria dar é que lá em Gênesis o Senhor vai nos ensinar que ali, irmãos, era um compêndio de toda a lei resumida no ato de comer do fruto de uma árvore, do fato de comer do fruto de uma árvore. Preste atenção, irmãos. Quando eles comeram do fruto daquela árvore, eles escolheram novos deuses? Sim, eles escolheram novos deuses. Comendo do fruto, eles fizeram do seu ventre o seu Deus. O Deus era a satisfação dele mesmo. Eles fizeram de Satanás o seu Deus, quando conspiraram com ele contra Deus, sendo cheios de soberba e ambição de ser como Deus. Quando eles creram no maligno e não confiaram mais em Deus, eles lançaram fora o domínio de Deus, tornando-se rebeldes e sendo ingratos para com a bondade divina expressa para com eles. Eles creram numa trindade, no seu ventre, na sensualidade, segundo, neles mesmos, pela ambição, e terceiro, no maligno, crendo nele e desacreditando no Criador. Eles estabeleceram ali uma nova trindade: o ventre, sua sensualidade, eles mesmos, a ambição, o maligno, confiando nele e desacreditando no Criador. Qual o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Eles quebraram o primeiro mandamento. Qual o segundo mandamento, irmãos? Não farás para ti imagem de escultura.
Embora o homem, no primeiro momento, tenha recebido, irmãos, ele não observou a grande ordenança de Deus acerca do fruto proibido. Ele contendeu de que aquela ordenança que Deus havia apontado para eles, a ordenança que Deus havia determinado para eles deveriam, na realidade, fazer algo diferente com ela, para que ela pudesse fazer com que eles servissem a Deus por meio delas. Preste bem atenção nisso. O Senhor disse: não coma do fruto, essa é a maneira que você tem de me adorar. E eles então vão adorar a Deus agora de outra forma, fazendo o que Deus não ordenou, criando para si um modo diferente de agradar a Deus. Não é assim que nós quebramos o segundo mandamento num culto, quando nós adoramos a Deus segundo os nossos próprios pensamentos e interesses? E nós dizemos, isso é culto ao Senhor. Lembra lá do texto de Êxodo, no capítulo 32, quando Arão diz ao povo, diante do bezerro de ouro que eles adoraram: amanhã será festa a Yahvé. Eles resolveram adorar a Deus segundo a própria maneira deles. O Senhor apontou a maneira como Ele quer ser adorado, e eles mudaram a maneira de adorar. Eles não quebraram apenas o primeiro mandamento, eles quebraram também o segundo mandamento. Mas não apenas eles quebraram também o terceiro mandamento, que diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quando eles, irmãos, desprezaram os atributos de Deus, lembra que o nome de Deus diz respeito aos atributos de Deus também. É por meio dos seus atributos que Ele se torna conhecido: a sua justiça, a verdade, poder. Profanando as ordenanças de Deus, irmãos, profanando as ordenanças de Deus, aquela árvore sacramental, abusando da sua palavra, não dando crédito à palavra, abusando das suas obras, aquilo que a criatura não deveria nem ter tocado, e violentamente eles transtornaram a obra da providência, como se Deus, no ato de proibi-los de comer daquela árvore, na realidade estivesse guardando-os da verdadeira felicidade, ou impedindo-os da verdadeira felicidade. E embora não houvesse homem para puni-los, o Senhor diz no mandamento: Ele não terá por inocente o que toma o meu nome em vão. Deus é bom. Deus é legislador, mas a vontade dele não é santa. Deus não é bom porque Ele está te impedindo daquilo que vai te fazer feliz. E esse é o engodo da alma. Eu vou fazer isso porque eu vou ser feliz, eu quero. E o Senhor está dizendo: não faça, não faça, não faça. Mas o quarto mandamento diz: lembra dia de sábado para o santificar. Interessante, irmãos. Ele não se manteve no estado de descanso em que Deus o colocou. Se você lembrar do texto de Gênesis no capítulo 2, particularmente, quando diz assim: Deus colocou o homem, ele diz assim: Deus criou o homem e o colocou no jardim do Éden. O verbo colocar ali, ele não é bem traduzido, porque o verbo ali ele o descansou ali, ele o colocou no lugar numa situação de descanso. É o mesmo verbo utilizado para expressar o descanso no dia do Senhor, e até mais, porque ele não é o mesmo verbo como Shabat, por exemplo, que é o descansar. Na realidade é o verbo nuar,
que significa literalmente descanso, a ponto dessa palavra ser usada para descrever o lugar da habitação de Deus nos Salmos. Deus o descansou ali, Deus colocou no lugar de descanso, e ele então quebra esse princípio, ele quebra a lei de Deus, e ele então quebra o dia do Senhor. O quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe. Adão não honrou o seu pai que está nos céus. Os nossos primeiros pais, irmãos, eles não tiveram cuidado com as suas obrigações para com seu pai. Eva se esqueceu e agiu sem o conselho do seu marido para destruir ambos. E Adão, ao invés de admoestá-la ao arrependimento, mantém-se na mesma prática de Eva. Herman Bavinck vai dizer: Eva pecou porque amou mais a sabedoria do que a Deus, e Adão porque amou mais a sua esposa do que a Deus. Eles se esqueceram das suas obrigações como filhos, eles se esqueceram das suas obrigações com a sua posteridade, a ponto de hoje nós chamarmos o nosso primeiro pai. Ele não respeitou seus filhos. Não. E lembra, os seus dias não serão longos na terra. Honra teu pai e tua mãe, e você vai ter vida longa na terra. Eles não viveram vida longa naquela terra que o Senhor os deu. Eles foram expulsos dela. Eles quebraram a lei de Deus. E o sexto mandamento, irmãos: não matarás. Adão foi o maior assassino que já viveu nessa terra. Ele não apenas morreu, como toda a raça humana morreu com ele. Ele cortou a garganta da sua posteridade e ele se matou ao mesmo tempo. Ele quebrou a lei de Deus quando disse: não adulterarás. Os nossos primeiros pais, irmãos, não tinham vergonha quando estavam nus, mas quando pecaram, sentiram vergonha e se cobriram com folhas de figueira. A luxúria e a sensualidade foi trazida à tona. Não furtarás. Adão cometeu a quebra do oitavo mandamento. Ele não era, irmãos, outra coisa senão um ladrão, um roubador, porque ele pegou aquilo que não era seu. Não coma do fruto desta árvore, isso não é seu, não coma. Ele agiu contra a vontade do grande dono, do grande senhor, do legislador, do proprietário, do rei, do soberano de toda a terra. Ele era Cã no campo. Ele era Cã no campo. Mas ele também quebrou o nono mandamento, levantando falso testemunho contra o Senhor. Quando ele comeu do fruto proibido, irmãos, ele disse que a palavra de Deus não era para ser crida, e que Deus tratou com eles de modo muito duro, e que Deus, na realidade, não queria que eles fossem felizes. Eles caluniaram o Senhor. E por último,
não cobiçarás. A cobiça, ela é fruto do descontentamento. Porque no 10º mandamento eu tenho: não cobiçarás a mulher do teu próximo, que já está compreendido no mandamento que diz: não adulterarás, nem a casa do teu próximo, que já está compreendido no mandamento que diz: não furtarás. Qual é a diferença desses mandamentos? É que o mandamento não adulterarás diz respeito à minha pureza e à pureza do próximo. E não furtar significa que eu devo preservar a propriedade privada, aquilo que pertence ao outro. Eu tenho que respeitar a propriedade privada. Mas o 10º mandamento diz que eu não estou satisfeito com o que eu tenho, nem com a casa, nem com a mulher que eu tenho. A serpente, ela insere esse pensamento no capítulo 3. É verdade que Deus disse que você não é para comer de nenhuma árvore do jardim. O Senhor disse: você não pode comer, você pode comer de todas as árvores livremente, exceto a única coisa que Deus proibiu, se tornou tudo para a serpente. Porque logo nós nos esquecemos de todo o bem que Ele nos deu, porque Ele nos proibiu alguma coisa. Eu fico insatisfeito com o que eu tenho, e eu passo a cobiçar aquilo que Ele me proíbe. Ele não estava contente com a sorte que lhe foi dada. E por isso, irmãos, como outro rei da Babilônia, ele cobiçou o mal para a sua própria casa, que trouxe ruína para ele e para toda a sua posteridade. Não coma do fruto dessa árvore. O soberano sabia o que estava fazendo. O legislador sabia o que era o bem e a felicidade para os seus. A felicidade estava na obediência, em fazer o que o Senhor ordenava, em fazer aquilo que Deus havia estabelecido naquele momento. Nós vamos, posteriormente, irmãos, eu vou rapidamente resumir aqui um ponto e depois eu vou voltar no segundo momento a dar continuidade a esse tópico, mas eu queria só que vocês rapidamente apontar esses pontos, eu não vou elaborá-los. Considere os efeitos do primeiro pecado. Deus foi roubado da sua glória. Segundo, a imagem de Deus foi conturbada, a imagem de Deus foi danificada nos homens. Terceiro, Adão e toda a sua posteridade foram arruinados por sua transgressão fatal. A glória foi roubada, a imagem de Deus no homem foi danificada, e Adão e toda a sua posteridade foram arruinados por essa transgressão fatal. Por essa transgressão fatal. Primeiro ponto que eu queria frisar, e vou encerrar, para que você entenda a segunda razão, que nós vamos trabalhar depois do intervalo. A lei é boa. A lei é santa. A lei é perfeita. E o que Deus quer de você é a tua felicidade. A tua felicidade. Porque santidade e felicidade são sinônimos, desde o Éden até hoje. Voltaremos no segundo momento a tratar da sequência desse tópico. Vamos orar e vamos encerrar esse momento, irmãos. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos analisar a Tua Palavra e buscarmos nela
o entendimento para vivermos segundo a Tua vontade. Tem piedade de nós, Senhor, e ensina-nos a amar a Tua lei, e ao mesmo tempo, quão grave é desobedecermos os Teus mandamentos. Agora, ensina-nos sobre a Tua graça, quando ouviremos da Tua bondade em nos conceder o segundo Adão, Jesus Cristo. No nome dele nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém.